Olá, queridos amigos e amigas, sejam todos bem-vindos ao Evangelho, Prece e Radiação do Centro Espírita Cearense. Para iniciarmos esse nosso momento iluminado, vamos fazer a leitura da mensagem intitulada Razões para Amar os Inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Jesus, Mateus 5,44. Os inimigos, queiramos ou não, são filhos de Deus como nós e, consequentemente, nossos irmãos para quem Deus providenciará recursos e caminhos dentro da mesma bondade com que age em nosso favor. Temos muito a dever aos amigos pelos estímulos com que nos asseguram êxito na vida, mas não podemos esquecer que devemos bastante aos nossos inimigos pelas oportunidades que nos proporcionam no sentido de retificarmos os próprios erros. O adversário é mais propriamente aquele que suca a nossa alma, a afeição do lavrador que cava na terra, a fim de que produzamos na seara do bem. O amor pelos inimigos dar-nos-á excelentes recursos contra o desajuste circulatório, a neurose, a loucura ou a úlcera gástrica, sempre que estejamos em tarefa no corpo físico. Orando em benefício dos que nos ferem, evitamos maiores perturbações em torno de nós mesmos. Uma atitude respeitosa para com os adversários nunca nos rouba tempo ao serviço. Amando os inimigos e entregando-nos sinceramente ao juízo de Deus, com as melhores vibrações de fraternidade, eliminamos 90% dos motivos de aflição e aborrecimento. Abençoando em silêncio os que nos criticam ou golpeiam, protegemos com mais segurança os interesses do trabalho que a providência divina nos concedeu. A serenidade e o apreço para com os inimigos são os melhores antídotos para que as preocupações com eles não nos destruam. O amor pelos inimigos não nos rouba a paz da consciência, na hipótese de serem malfeitores confessos, porque quando Jesus nos diz ide e reconciliai-vos com o adversário em Mateus 5,25, ele nos ensina a fazer paz em nossas relações. Como não é justo privar de tranquilidade uma criança ou um doente, mas em trecho algum do Evangelho, Jesus nos recomenda cooperar com eles. Essa mensagem está publicada em Um Reformador, junho de 1966, na página 122 e também na obra Bênção de Paz, do Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, Amai os vossos inimigos. Item 4. Pagar o mal com o bem. Amar os inimigos é um absurdo para o incrédulo, aquele para quem a vida presente é tudo. Não ver no inimigo senão um ser nocivo, perturbando sua tranquilidade, e do qual crê que só a morte pode livrá-lo. Daí o desejo de vingança. Não tem nenhum interesse em perdoar se isso não é para satisfazer seu orgulho aos olhos do mundo. Perdoar, mesmo em certos casos, lhe parece uma fraqueza indigna de si. Se não se vinga, não lhe conserva menos rancor e um secreto desejo do mal. Para o crente, mas para o espírita, sobretudo, a maneira de ver é diferente, porque ele considera o passado e o futuro, entre os quais a vida presente não é senão um ponto. Sabe que, pela própria destinação da terra, deve prever encontrar nela homens maus e perversos, que as maldades das quais é alvo fazem parte das provas que deve suportar, e o ponto de vista elevado em que se coloca
lhe tornas as vicissitudes menos amargas. Venham elas dos homens ou das coisas, se ele não se queixa das provas, não deve murmurar contra aqueles que delas são os instrumentos. Se em lugar de se lamentar, agradecer a Deus por experimentá-lo, deve agradecer a mão que lhe fornece a ocasião de provar sua paciência e sua resignação. Esse pensamento o dispõe naturalmente ao perdão. Ele sente, por outro lado, que quanto mais é generoso, mais se engrandece aos próprios olhos e se acha fora do alcance dos golpes malevolentes do inimigo. O homem que ocupa uma posição elevada no mundo não se crê ofendido pelos insultos daqueles que considera como seu inferior. Assim ocorre como aquele que se eleva no mundo moral, acima da humanidade material. Ele compreende que o ódio e o rancor o aviltariam e o rebaixariam. Ora, para ser superior a seu adversário, é preciso que tenha a alma maior, mais nobre e mais generosa. Um ligeiro comentário sobre o Evangelho: amai os vossos inimigos. Observamos que o mundo corporal é plasmado pelo espiritual, onde a vida é pulsante, permanente e original. Verdadeiro laboratório onde se operam transformações de comportamento moral do ser, pelo fixar das experiências edificantes, onde os inevitáveis choques decorrentes das lutas que se travam nos círculos que o compõem, da mesma forma que se beneficia com as contribuições elevadas daqueles que trabalham em favor do seu progresso. Então, nos fala o Evangelho que devemos amar os nossos inimigos. E aí não estaremos apoiando a perversidade, a continuidade do mal? Que recompensa teremos em retribuir o mal com o bem? A recompensa de estar com Deus e experimentar uma sensação de paz interior e de indescritível felicidade, estado natural daqueles que fielmente cumprem as leis divinas. Vimos na leitura do Evangelho que o pensamento malévolo cria uma corrente fluídica que impressiona penosamente. O benévolo, ao contrário, nos envolve num agradável bem-estar. E por que devemos, então, aproveitar essa corrente benévola de paz? Primeiro, porque eles nos servem para provar nossa paciência, resignação e capacidade de perdoar. Segundo, porque é nosso dever ajudar a se reerguerem para a senda divina os irmãos que dela se desviaram. Amar os inimigos, portanto, é não lhes guardar ódio, rancor ou desejo de vingança, perdoar-lhe os maus que nos causam, experimentar júbilo em vez de pesar com o bem que lhes adivinha. Enfim, retribuir-lhe sempre o mal com o bem, sem a intenção de os humilhar. Amar os inimigos não é dedicar-lhe extrema afeição,
mas não lhes desejar nada que não quisessem para nós próprios. Embora seja difícil amar os inimigos, devemos nos esforçar para dar-lhes o mesmo tratamento que dispensamos aos amigos. O inimigo, portanto, é a mão de Deus que nos dá para demonstrarmos paciência e resignação. No terreno a que se reporta o amigo divino, é justo nos detenhamos em legítimas ponderações. Semelhante esforço não deixa de ser louvável em alguns de suas características. Todavia, é imperioso recordar que o aprendiz do Evangelho, quando procura sinceramente compreender o Cristo, sente-se visceralmente renovado na conduta íntima. Quando Jesus penetrar o coração de um homem, isto se faz uma conversão em testemunho vivo do bem e manda-o evangelizar os seus irmãos com a própria vida. E quando um homem alcança Jesus, não se detém pura e simplesmente na estação das palavras brilhantes, mas vive de acordo com o Mestre, exemplificando o amor que ilumina a vida, a fim de que a glória da cruz não se faça vã. Pedimos nesse momento aos Espíritos bondosos e benevolentes, guias de luz, que vossa influência sublime se faça presente neste momento sagrado. Pedimos humildemente a vossa assistência na fluidificação destas águas, transformando-a em veículos de paz, de cura, de harmonia e de luz. Que vossos fluidos espirituais, portadores de amor e bênção, se unam a estas águas, conferindo-lhes propriedades purificadoras, revitalizantes. Que ao serem consumidas, as águas sejam fonte de equilíbrio espiritual e físico para todos aqueles que necessitam. Que a fé e a confiança nos planos superiores nos guiem neste ritual de amor e luz. Que estas águas sejam um canal de vossa misericórdia, irradiando energias positivas e provendo a saúde daqueles que a buscam com sinceridade de coração. Pedimos nesse momento as bênçãos de luz, que assim seja, em nome da luz divina, da espiritualidade amorosa. Amém.